Vamos então, por gentileza, abrir nossas Bíblias no Salmos 91. Eu quero tratar sobre esse assunto. O Salmos 91 ele é muito usado como um rito, ou como uma mística, infelizmente até pelos evangélicos. Quantos de nós ainda deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Achando que lá, ela aberta lá, né? De forma ritualística, vai tirar uma olhada, vai proteger, vai fazer alguma coisa, quando na verdade a palavra de Deus ela é viva. Nós temos que lê-la, temos que ler as Escrituras, melhor dizendo, nós temos que interpretar as Escrituras, e ao ponto que o Espírito Santo de Deus vai se revelando a nós, através do exercício, da prática, da leitura e da meditação bíblica, aprove o Senhor, que a gente, pela graça de Deus, a gente consiga aplicar aquilo que nós lemos, aquilo que o Senhor revelou a nós, aquilo que o Espírito Santo de Deus sussurrou nos nossos ouvidos, né? Aquilo que Deus revelou-se a nós através das Escrituras. O salmista Davi vai dizer assim no capítulo 91, todo mundo conhece de cor, né? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio, e a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles a segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei e eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele chamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Oremos. Bendito seja o seu nome, Senhor. Nós te oramos, glorificamos a ti. Fale conosco nesta noite, Senhor. O Senhor estava falando comigo no momento que estava preparando esse sermão. Obrigado, Jesus, porque tu é um Deus que está vivo em nós, e que se revela a cada manhã, a cada culto, através da exposição bíblica e da meditação da sua palavra. Sê conosco nesta noite, Senhor. Já quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Acabamos de tirar o nosso período de oração, onde todos nós fizemos nossos pedidos de orações, as nossas necessidades, e eu não tenho dúvida que tu é um Deus tão misericordioso, tão maravilhoso, que certamente o Senhor vai olhar para nós com um olhar de misericórdia. Mas certamente nós queremos também compreender que se cumpre não a nossa, mas a sua vontade em nós. Oh Deus, nos ensina a esperar, nos ensina a ter calma, nos ensina a saber ouvir mais,
nos ensina a perdoar. Senhor, nos ensina a mudar com a autorreflexão de nós mesmos, nossas atitudes, nossos pensamentos, nosso andar, o nosso falar, Senhor. Por isso nós te louvamos, que a Tua palavra, e através dela, possamos alcançar tudo isso que nós precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te louvamos. Amém. Então, parece que o Salmos 91 é como se fosse um amuleto, né? E quando na verdade não é. Porque assim como outros trechos bíblicos também é a palavra de Deus, Salmos 91 também é. Então, eu quero dizer a vocês que a palavra de Deus não é um amuleto, ela é verdade, ela é vivida. Nós precisamos ouvir Deus falar conosco através das Escrituras, mas de forma relacional, de forma prática, de forma viva, não é? Não dá para a gente achar também que a Bíblia de forma religiosa, ou só o fato de ter a Bíblia conosco, a gente já está meditando nela. Não, não é assim. Porque aprove o Senhor que o Senhor coloca em nós o desejo de viver o Evangelho. E viver o Evangelho é perseverar nas Escrituras até o fim. Portanto, esse texto fala muita coisa para nós. Eu queria falar sobre isso. Qual é o Deus da nossa fé? Diante disso, eu quero fazer uma pergunta, 3 perguntas para os irmãos. Quero que vocês anotem aí, respondam para si mesmos e observem o sermão, para que juntos possamos perceber qual é a vontade de Deus em nós. E que esse sermão, que essas palavras possam responder essas perguntas. Deus é o Deus da nossa fé? Abra comigo, Salmos 91, já está aberto, né? Versículo 1 e versículo 2 vai dizer: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Então, nós entendemos aqui no Salmos 91, nesse versículo 1 ao versículo 2, 4 maneiras como se Deus se apresenta a nós. Primeiro, o Altíssimo. Que é isso, pastor? O Deus Altíssimo é o Senhor absoluto, acima de qualquer outro, que nos protege. Versículo 1 ao versículo 2. Um outro aspecto da pessoa de Deus, de quem Deus é que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Está aqui no versículo 1 e versículo 2. E Ele sendo Deus Todo-Poderoso, Ele tem todo o domínio em quem podemos descansar. 3. Terceira maneira, quem Deus é? Ele é o Senhor. Ele é o único Deus e verdadeiro, e também é o nosso refúgio. Está bem claro aqui nos versículos 1 e 2. Ele também é o Criador, o Todo-Poderoso e forte, a quem podemos confiar. Então, a gente encontra aqui, nesses 2 primeiros versículos, a soberania sobreexcelente de Deus, não é? Ele é altíssimo, Ele é todo-poderoso, Ele é o Senhor e Ele é o Criador. Agora eu quero perguntar para vocês: será que nós temos crido nesse Deus todo soberano? Será que a nossa fé é a fé que nós ouvimos e em ouvir a palavra de Deus? Responda para você mesmo. Porque mediante as nossas situações, os nossos problemas, as nossas adversidades, a gente tem respondido a essas coisas de formas diferentes. Por isso que o texto de 91 de Salmo vai nos fazer algumas perguntas. Quem é Deus? Quem é o Deus da nossa fé? Porque se a gente acha que nós cremos em Deus pequeno, nós estamos redondamente enganados.
Nós cremos em um Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Senhor e Criador sobre todas as coisas. A Bíblia não está revelando a nós um Deus fajuto, qualquer, um Deus mau, um Deus pequeno, não, um Deus de justiça, um Deus que detém a vida, mas também detém a morte, um Deus que elege alguns para a sua própria glória, e um Deus que se ira com outros, porque Ele é Deus. Logo, o salmista está apresentando a nós um Deus soberano sobre todas as coisas. Portanto, Ele também é o tempo das nossas vidas, Ele também é o tempo daquilo que nós precisamos, das nossas aflições, das nossas necessidades. E às vezes a gente pergunta assim: poxa, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Porque aprouve o Senhor que eu e você passasse. Ah, mas eu não queria. Ninguém quer. Mas ninguém quer passar. Mas certamente nós queremos fazer cumprir a vontade do Senhor em nós, e certamente Ele não nos abandonará em nossos deleites e questões pessoais. Nós não vamos sucumbir, porque Ele é um Deus que está acima de todas as coisas, inclusive as situações difíceis, sendo um Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Senhor e Criador sobre todas as coisas. Então a primeira pergunta é essa: quem é o Deus da nossa fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem é Deus para vocês? Quem Deus é? João capítulo 1 do Evangelho de João vai dizer que Ele é o Verbo, né? Ele é a palavra, Ele é o princípio de todas as coisas. Então, essa é a palavra de Deus para nós. A outra pergunta é o que faz o Deus da minha fé? O que Ele tem feito? O Deus da sua fé tem feito o quê? Primeira coisa, Ele me protegerá, Ele vai nos proteger, protegerá, Ele vai nos proteger dos nossos inimigos. E aqui eu estou falando de pessoas somente, estou falando de coisas. Por exemplo, pecado é nosso inimigo mortal, sim ou não? É um deles. Salmos 91, versículo 3 ao 4. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. Portanto, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Temos uma promessa de Deus, que Ele vai nos proteger dos ataques da dúvida, do engano e até do desânimo, não é? Eu encontrei uma frase a respeito disso. John Bunyan. Bunyan. Como é que fala aí, gente? John Bunyan. Isso. Vou aprender. Ele vai dizer assim, tenha guardada no meu peito uma chave chamada promessa, que poderá abrir todas as fechaduras do castelo da dúvida. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Então, muito ao contrário, de forma errada e antibíblica que se utiliza o Salmos 91, o Salmos 91 está dizendo aqui para nós que existe um Deus soberano que nos ensina acerca da fé, e também nos ensina o que Ele faz conosco, e que Ele é um Deus de promessa a nós. Está lá no Salmos 3, ao versículo 4. Romanos, abre comigo, capítulo 8, versículo 38 ao 39, ele vai dizer: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios,
nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E às vezes a gente fica se questionando: Senhor, mas o que está acontecendo com fulano, com ciclano, né? Aí o pastor fica ali preocupado, todo mundo fica ali preocupado. O que está acontecendo, irmãos? Queridos, se essas pessoas conhecerem o Deus soberano, se essas pessoas estão perseverando na fé até o fim, certamente eles entenderão que nada vai vos afastar do amor de Cristo, porque existe uma promessa na vida dos salvos, na vida daqueles que creem em Cristo. E essa promessa não é a promessa do pastor Osés Andrade, porque é a minha falha como homem, mas é a promessa de um Deus todo soberano. É o que nós vimos e lemos agora em Romanos 8, 38, 39, que o apóstolo Paulo está nos revelando. Então não dá para a gente também ficar imaginando o que está acontecendo. A gente tem que orar: Senhor, que se cumpra a tua vontade, Deus soberano, que a tua graça salvífica, que o seu chamado eficaz, né, possa permanecer nessas pessoas, que a tua misericórdia recaia sobre a vida dessas pessoas. Quem crê nisso, irmão, diga amém. Amém. Então, Ele nos guardará de todo medo desconhecido também. Versículos 5 ao 8 de Salmos 91. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente, se move sorrateira nas trevas. Nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Salmos capítulo 3, versículos 5 e 6 vai dizer assim: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Davi estava aqui dizendo: olha, a minha confiança é em Deus, não importa o que está acontecendo, quais são as milícias, quais são a quantidade de coisas espirituais que está sobrevivendo sobre mim, os problemas, as situações. Nós temos que acordar e levantar crendo em um Deus todo-poderoso. Quem crê assim, diga amém. Porque Ele é o nosso Deus, é Ele que vai nos guardar, irmãos. Vai nos guardar quando a gente for para o trabalho, né, para a gente ir, para a gente voltar, nas nossas empresas, nos proteger do assalto. Você que trabalha também em um outro local, ambiente de trabalho, Deus vai te proteger, porque Ele é Deus. Mas me parece que aqui no Salmos 3, Davi estava completamente seguro em Cristo. Então hoje o Senhor quer tirar de mim, de você, essa angústia, quer tirar de nós essa preocupação demasiada, né? essa ansiedade negativa, e a gente precisa confiar em Deus. Quem quer confiar em Deus, diga amém. Do versículo 9 ao 13, ele vai dizer: Ele vai guardar a nossa jornada e a nossa caminhada cristã. Não vai ser fácil, não vai ser difícil, mas ele garantiu isso a nós, é uma promessa de Deus a nós. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, quem é o Altíssimo mesmo que nós falamos no início? Deus. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra.
Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Olha o que vai dizer Marcos 16, 17 ao 18. Ele vai nos guardar na nossa jornada. São Marcos 16, 17 a 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. São promessas de Deus para nós, queridos. Então não dá para a gente encarar os Salmos 91 como forma de amuleto. Nós temos que perceber quem é o Deus soberano que se revela em Salmos 91. Então, a nossa prática hoje é que você leia os Salmos, todas as Escrituras, mas especificamente os Salmos, sempre compreendendo a quem Davi está orando, né? A quem Davi está clamando, a quem Davi está cantando, direcionando o louvor a quem. E a gente vai começar a perceber quem Deus é em nós. Irmãos, essa frase está me perseguindo de forma positiva, porque eu confesso aos irmãos, o que Deus tem falado no meu coração por esses meses, sabe, eu estou me sentindo assim muito agraciado por Deus. E uma frase me cabe, está assim, não sai da minha mente. Pastor Oséias, quem Deus é. E eu quero replicar isso para vocês. Quem Deus é. Descubra, medite, leia as Escrituras, peça a Deus, porque ao ponto que Deus vai se revelando a nós quem Ele é, irmãos, não há ninguém que resista a esse Deus, inclusive eu, ninguém de nós. Não há que resista, irmãos, não há. A gente se ajoelha perante esse Deus, a gente se prostra no que tange a espiritualidade, não é? A gente se prostra a esse Deus quando a gente percebe quem Ele é. E aí a gente começa a perceber na segunda pergunta, né? O que Deus faz da minha fé. E aí a gente começa a descobrir que até a fé não vem de nós. Ela vem de Cristo em nós. Quando a gente se entregou a nossa vida a Jesus, para nós foi o nosso primeiro passo. Mas Ele já tinha nos escolhido antes da fundação do mundo. Ele já tinha nos predestinados para a tua glória. E agora, para o seu louvor, nós estamos buscando nele a fé fundamentada em Cristo Jesus. Quem crê assim, diga amém. Eu vou repetir. Primeira pergunta que eu fiz: quem é o Deus da nossa fé? Segunda pergunta: o que faz o Deus da minha e da sua fé? Os problemas não desaparecerão, mas Deus mantém o controle de todas as coisas. Terceira pergunta: quem pode experimentar o cuidado desse Deus? Quem pode? Salmos 91, versículo 14 ao 16. Porque Ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei,
e lhe mostrarei a minha. Então, irmãos, aqui está bem claro para nós quem Deus é, né? E quem pode experimentar esse cuidado de Deus. Romanos 8, capítulo 10, versículo 11, vai dizer assim, lá vai dizer que quem ama e conhece o Senhor será liberto e protegido, assim como o salmista também disse. Romanos 8, 10 e 11, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do que, gente? Do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vós, em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Aleluias! Está vendo aqui, irmãos, como Deus é lindo, que a ideia de Deus para nós é de transformação, é de cura, é de graça, é de libertação, é de crescimento espiritual, né? Inclusive para nossos corpos, nossa mente, nossos corpos. Então não se preocupe, o que está acontecendo ou o que ainda há de acontecer, não é? É sabido de todos que o nosso corpo vai adoecer ao longo do tempo, né? Quanto mais a gente vai ficando mais velho, o corpo vai adoecendo, não tem jeito. Agora, eu pergunto a vocês, quem é o Deus que pode também restaurar os nossos corpos? Cristo. É Ele, a nossa mente, né? Tirar de nós a ansiedade, tirar de nós o nosso problema, tirar de nós as doenças, sabe? As preocupações demasiadas, para que nós possamos estar firmes e darmos continuidades em Cristo. O texto de Romanos aqui está dizendo que mesmo mortos seremos resgatados. Quem o busca sempre o encontrará. E aí Jesus também continua prometendo, Mateus 28, 20, eu estarei sempre com vocês até o fim dos... Essa é a promessa, irmãos. É isso que nós estamos aprendendo hoje no Salmos 91. Então o Salmo 91 não é mística, não é místico, não é ritual, não, é a palavra verdadeira de Cristo a nós. Portanto, receba esta palavra, viva esta palavra do Senhor na sua vida. Olha o que vai dizer lá em Salmos 23, 1 ao 4. Deus promete estar conosco em qualquer situação. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para juntas dos riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam. Aleluias! Que esta palavra possa estar firmada em seu coração. Olha que quantas coisas maravilhosas, quantas promessas maravilhosas nós observamos no Salmo 91. Não de forma religiosa, não de forma pragmática, mas de forma bíblica, reconhecendo quem Deus é, sem achar que eu e você estamos no comando, em detrimento a Deus. Deus está lá no céu e eu vou dizer: Deus, Tu és o meu Altíssimo, e apontar para Deus e achar que Deus vai ouvir nosso apontamento, ou que Deus vai ouvir a nossa oração porque eu estou mandando, ou porque simplesmente estou precisando de alguma coisa. Não, nós temos que reconhecer quem Ele é,
E quem Ele é, nós sabemos que aprove o Senhor, que Ele faz tudo conforme a sua vontade, em tempo oportuno, na minha, na sua vida, nas nossas vidas. Nós precisamos, de fato, fazer um exercício, isso é para mim, de confiar em Deus, mas não é só confiar em Deus porque a gente precisa de alguma coisa, mas é confiar em Deus quem Ele é, se Ele vai fazer ou não alguma coisa para nós, porque o principal Ele já fez, o melhor, nos elegeu antes da fundação do mundo, nos salvou. É difícil ouvir um texto dizendo, Senhor, que Deus terá misericórdia, quem Ele quer ter misericórdia. Então, se considere agraciado por um Deus misericordioso. Quantas misericórdias nós temos alcançado, mesmo sem merecer? Quantas bênçãos nós temos alcançado, mesmo sem merecer? O Salmos 91 nos ensina a perceber essas 4 perguntas: quem é o Deus da nossa fé? O que faz o Deus da nossa fé? Essas 3 perguntas, desculpa. E por último, quem pode experimentar o cuidado desse Deus? Eu, você, mas desde que a gente compreenda o nosso Altíssimo, desde que a gente compreenda o nosso Deus Todo-Poderoso, desde que a gente compreenda o nosso Senhor e também o nosso Criador de todas as coisas. Fique com essa palavra, fique com essa meditação. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração? Nós vamos orar. Eu queria que você orasse comigo, para que Deus possa te dar tranquilidade, para que a gente possa de fato confiar em Deus e mais, exercitar e exercer a fé que Ele depositou em nós. Quem ouviu a palavra de Deus hoje, diga amém. Amém. Vamos trabalhar nessa fé? Amém. É a palavra de Deus. Senhor, nós clamamos a Ti, e nós decretamos, Senhor, nós falamos, nós declaramos, melhor dizendo, quem Tu és, Altíssimo, Senhor, Criador, o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Assim como o salmista Davi compreendeu quem é o Senhor, mediante as dificuldades ele compreendeu que Tu és o Senhor que o livra, Tu és o Senhor da promessa, Tu és o Senhor do cuidado. Senhor, nós precisamos desse cuidado, porque nós não estamos clamando a um Deus que está morto, mas um Deus que ao 3º dia ressuscitou. A Tua palavra se fez carne e encarnou em nós. A palavra de Deus tem sido revelada a nós, é Cristo Jesus em nós, porque Cristo é a esperança da glória. Senhor, coloca em nós o desejo e entendimento de perceber quem Tu és, que mediante as nossas dificuldades, nossos problemas, nossas adversidades, nós possamos corresponder, meu Pai, a priori, a nível, quem Deus é. Tira de nós as preocupações, tira de nós as angústias, tira de nós os desejos negativos, mas coloca em nós a confiança em Cristo, a fé em Cristo, para que nós possamos permanecermos fiéis a Ti e permanecer até o fim. Pai, nós não duvidamos que a eleição que o Senhor nos elegeu foi antes da fundação do mundo, e ela pertence exclusivamente a Ti. Portanto, Senhor, nós Te clamamos, nós Te colocamos em Tuas mãos os nossos pedidos, as nossas demandas, as nossas necessidades, e se assim o Senhor tiver misericórdia, aprove o Senhor que nós
possamos e podemos alcançar esta graça. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, nós não somos nada, mas nós também reconhecemos que existe um Deus que é misericordioso, um Deus que se estende a nós, se comunica a nós com seus atributos comunicáveis, nos trazendo amor, nos trazendo perdão, nos trazendo santificação. Por isso nós Te glorificamos, Senhor. Obrigado pela Tua igreja que ora, pelo Teu povo que clama. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqueles que creem digam amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu me despeço aqui dos irmãos da igreja, dos irmãos aqui da igreja local, e vocês vão nos ouvir também pelo nosso canal do YouTube. Deus abençoe a todos, a graça e a paz, até domingo que vem.